Pessoal, vamos então dar continuidade, vamos falar agora de vozes verbais. Também é um tema relativamente simples e de fácil compreensão, e ela basicamente indica a relação que o sujeito tem com o verbo, ou seja, se o sujeito ele sofre ou se ele pratica a ação do verbo. Bom, então a gente divide em dois tipos, em voz verbal ativa e voz verbal passiva, tudo bem? Quando eu tenho uma oração na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação do verbo. E na voz passiva é o contrário, ele sofre a ação do verbo, tá? Então, no exemplo aqui de voz ativa, a gente tem a seguinte frase: os gafanhotos comeram a plantação de arroz, que é um sujeito, os gafanhotos. Eles praticaram a ação de comer, certo? Agora, na voz passiva, a gente tem um outro exemplo. A plantação de arroz foi comida pelos gafanhotos. Utilizando os mesmos elementos do exemplo anterior, a gente tem que o sujeito ele se altera. Porque se eu quero dizer que o sujeito esteve sobre a ação do verbo, ou seja, ele sofreu a ação do verbo, eu preciso inverter os papéis. No caso, a plantação de arroz é o sujeito e ela sofre a ação de ser comida pelos gafanhotos, certo? Agora, a voz passiva ela pode estar em duas formas, estruturada de duas formas dentro da oração. Tudo bem? Então, ela pode estar na forma analítica ou na forma sintética. Na forma analítica, ela vai estar na ordem direta, como a gente já está acostumado a ver na maior parte das vezes, quando a gente vai estudar uma oração. A frase no seu sentido direto, ou seja, sujeito e predicado, sujeito, verbo e complemento. Beleza? Agora, na forma sintética, a gente vai construir a oração com o verbo na terceira pessoa precedido da partícula passivadora se. Como no exemplo a seguir: destruíram-se os barcos, tá? Então é a mesma coisa de eu dizer que os barcos foram destruídos, tudo bem? No caso o sujeito está sofrendo a ação, a gente tem uma oração na voz passiva. Quando eu falo destruíram-se os barcos, o verbo está na terceira pessoa, certo? O verbo está na terceira pessoa e é precedido da partícula passivadora se. Então, a gente tem essas duas formas que passam a mesma informação, porém são escritas estruturalmente de formas distintas. Tudo bem? Agora a gente tem um outro tipo de voz que é a voz reflexiva, que nada mais é do que o mix de uma voz ativa com uma voz passiva. Tá? Então, na voz reflexiva, eu vou ter um sujeito que, ao mesmo tempo, ele sofre e pratica a ação. Como nesse exemplo, o cozinheiro se cortou com uma faca. No caso, o sujeito da oração é o cozinheiro. Ele praticou a ação de cortar e ele também se cortou, certo? Então, no caso, ele praticou e sofreu a ação, tá? A gente tem voz passiva e ativa dentro de uma mesma oração, ou seja, uma voz reflexiva, tá? Vamos tentar fazer um exercício sobre isso. Da FUVEST. Se passarmos a voz ativa para a voz ativa a frase o francês da Williams foi derrotado pela chuva, que está na voz passiva, mantendo o tempo em modo verbais, o verbo da frase resultante deverá assumir a seguinte forma. Ó, quando eu mudo, transfiro a voz ativa para a voz passiva, o tempo e o modo verbal não muda também, certo? Então vai ser assim que a gente vai matar a questão. A gente vai ver o tempo e o modo verbal, tanto da locução verbal aqui dessa frase na voz passiva, quanto os verbos expostos nas alternativas, tá? Então, quando eu falo francês da Williams foi derrotado pela chuva, a locução verbal ela está na terceira pessoa do singular e ela está conjugada no pretérito perfeito. Então a gente teria que ter uma noçãozinha aí de conjugação de verbo e a gente iria para as alternativas e ver qual está flexionada, qual está conjugada neste tempo e neste modo verbal. Tudo bem? Então vamos seguir pelas alternativas.
Quando eu digo havia derrotado, ele está na terceira pessoa do singular, porém está no pretérito imperfeito. Então essa alternativa já não é viável. Quando a gente vai para a alternativa B, derrotara também está no terceira pessoa do singular, porém no tempo conjugada no pretérito mais que perfeito. Então, se eu substituir este termo que está que estaria ligado à frase na voz ativa para a voz passiva, ficaria o francês da Williams tinha sido derrotado pela chuva, tá? Já na alternativa C, quando eu digo derrotou, ou seja, a chuva derrotou o francês da Williams, está correta a utilização do verbo deste modo, justamente porque ele está na terceira pessoa do singular e está também conjugado no pretérito perfeito. Então essa é a alternativa correta, tá? Vamos ver porque as outras não. Alternativa D, derrotaria. Então quando eu falo a chuva derrotaria o francês da Williams, quando eu mudo para a voz passiva, eu digo que o francês da Williams seria derrotado pela chuva. Então já não tem cabimento, não bate a alternativa com o que se pede no enunciado, tá? Então a alternativa E, o verbo derrotava. O verbo derrotava também está na terceira pessoa do singular, perdão, porém está conjugado no pretérito imperfeito também. Então, se eu for se eu for colocar a frase utilizando este verbo na voz ativa, ficaria a chuva derrotava o francês da Williams. Se eu inverto os papéis, ou seja, transfiro, mudou a voz da oração de ativa para passiva, ficaria o francês da Williams era derrotado pela chuva. Então já não tem também cabimento. Tá? Então, alternativa C dessa questão. Vamos falar de um outro termo também bem simples, que é de adjunto adverbial, que é nada mais, nada menos que o advérbio dentro da oração. Tá? Então, quando a gente tem um advérbio dentro da oração, a gente dá a função dele de adjunto adverbial, tá? Que é o termo acessório, ou seja, ele é facultativo na oração, tá? E ele é modificador do verbo. Ele dá circunstância ao verbo. Como nessa frase aqui. Se eu disser que eu andei, simplesmente eu já passo a informação. Porque quem anda, anda, simplesmente. Então, o verbo em si já passa toda a informação necessária. Agora, se eu disser que hoje andei, eu dou uma circunstância de tempo ao meu verbo andar. Tudo bem que eu não andei ontem, nem andarei amanhã. Eu andei hoje. Tudo bem? Neste caso, a gente tem um adjunto adverbial de tempo. Tá? Agora, quando eu falo hoje andei muito, eu estou dizendo que eu estou qualificando, dando circunstância ao verbo, utilizando um adjunto adverbial de modo, certo? Porque é o modo como eu andei. Eu não andei pouco, eu andei muito. É o modo da forma que eu andei, certo? Agora, quando eu falo andei no bosque municipal, eu utilizo aí um adjunto adverbial de lugar que passa a informação facultativa que eu não andei em qualquer lugar, eu andei no bosque municipal, certo? Então, com isso a gente percebe que o adjunto adverbial pode estar fazendo a função de um advérbio, logicamente, porque é um advérbio dentro da oração. Então ele pode estar indicando tempo, local ou modo. Tudo bem? Beleza, então. Vamos então fazer um exercício para esclarecer melhor. Da FEI. Classifique os adjuntos adverbiais negritados de acordo com o seu tipo. Aqui eu não acabei não negritando, perdão, mas eu vou destacando assim que eu vou falando as alternativas, que eu for falando as alternativas. Alternativa A. Segunda-feira haverá um jogo importante. O termo grifado é segunda-feira, certo? Segunda-feira corresponde um advérbio. Na frase é um adjunto adverbial de que expressa tempo.
ele indica que o jogo importante ele não irá ocorrer em qualquer dia, ele ocorrerá na segunda-feira, certo? Já na alternativa B, ele diz, com um mau tempo não podemos trabalhar ao relento, certo? Se eu disser não podemos trabalhar ao relento, já é o suficiente para passar a informação que eu quero, que não se deve trabalhar ao relento, certo? Agora, quando eu utilizo aqui o adjunto adverbial que está destacado, que é o com o mau tempo, eu dou uma causa do porquê não posso trabalhar ao relento. Então, esse adjunto adverbial, ele é um adjunto adverbial que expressa causa, certo? Então, a alternativa C agora. O livro foi acolhido com entusiasmo pelos leitores. Quando eu digo o livro foi acolhido pelos leitores, eu já passei toda a informação necessária, tá? Então, quando eu digo com entusiasmo, que é a frase, que é a porção negritada da frase, eu quero dizer o modo com que este livro foi acolhido pelos leitores, tudo bem? Então aí eu encaixo um adjunto adverbial de modo, tá? E na alternativa D, eu tenho a frase: o automóvel parou perto do rio. Quem para, para simplesmente, tá? Então, se eu disser o automóvel parou, por si só a frase está completa. Então, eu só utilizo o adjunto adverbial que expressa lugar, que indica o lugar onde o automóvel parou, para dar uma informação a mais à oração, tudo bem? Mas é um termo facultativo. Vamos seguir para a última coisa que eu queria abordar com vocês, que é justamente para a gente tentar diferenciar o objeto indireto do adjunto adverbial. O adjunto adverbial, quando ela vem numa locução adverbial, ela vem normalmente preposicionada. E um objeto indireto, ele vem preposicionado também e pode haver confusão nessas duas partes. Mas como eu já disse nos slides anteriores, o objeto indireto, ele é um termo essencial na frase, para a compreensão da frase. Logo, ele é um termo integrante, enquanto o adjunto adverbial é um termo facultativo, ou seja, ele é um termo acessório, tá? Então, neste caso, a gente vai olhar para o contexto, tudo bem? E para o verbo, se ele necessita ou não de complemento, tá? Como na frase, o balão caiu no mar. Se eu disser que o balão caiu, quem cai simplesmente. Eu não preciso dar nenhum complemento para completar a informação da frase. A frase em si, quando eu digo o balão caiu, já é completa por si. Tudo bem? Quando eu falo no mar, eu utilizo um adjunto adverbial de lugar, certo? Que traz circunstância ao verbo cair e só indica o lugar onde que ele caiu, tá? Então, é uma informação facultativa, porém que pode dar alguma informação a mais para a oração, sem a necessidade de existir de fato, tá? Agora, nessa outra frase de baixo que eu destaquei, Davi gosta de música, o que não é mentira. Quando eu digo Davi gosta, não é o suficiente, tudo bem? Porque o verbo gostar é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Então, se eu gosto de alguma coisa, eu preciso de um objeto indireto, preposicionado. Tudo bem? Então, neste caso, eu tenho o objeto indireto, necessário para a compreensão da oração como um todo. Tudo bem, pessoal? Então, estes eram os pontos que eu queria estar tratando com vocês aqui. Façam os exercícios da apostila, tudo bem? E qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha ficado obscura para vocês durante essa aula aqui, vocês podem tirar na live ou deixar no meu e-mail que eu respondo, ok? Então, pessoal, até a próxima e